Sejam bem-vindos ao CGCast número 8, podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e no Clube dos Generais sou conhecido como Winston Churchill. Caso você não tenha ouvido outros de nossos CGCasts, o Clube dos Generais é um grupo de debate e pesquisa sobre história militar e nós adotamos as personalidades da história militar para deixar os debates mais interessantes. Você encontra o Clube dos Generais na web pelo www.clubedosgenerais.org, no Facebook, pelo facebook.com/Clube dos Generais. A gente tem também uma conta no Twitter, que é @clubegenerais, e temos um canal no Telegram também, o @CGCast. Hoje nós vamos falar sobre uma das operações que contribuíram para o sucesso da invasão da Normandia e da derrota alemã na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar sobre a Operação Fortitude, que fazia parte de um grande plano de desinformação aliado, traçado na Operação Bodyguard. Mas antes eu vou apresentar a nossa mesa. Primeiro ele, que é jornalista, psicanalista, tem 16 anos de Clube dos Generais, José Antônio Mariano, nosso fuzileiro Holland Smith. Bem-vindo, Marini. Sempre fai. Feliz da vida com a nomeação do secretário de defesa do Trump, Mad Dog Mattis. Eu também. Já estão chamando ele de General Linha Dura. O cara é inteligente pra caramba, né? Apesar de Marine, que você sabe que Marine é meio burro, mas apesar de Marine, ele é muito inteligente. Eu acho que vai ser um belo secretário de defesa. Maravilha. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar com vocês aqui novamente. E você não vai fazer a piadinha? Você não vai fazer mais? Não, você pediu para não fazer? Cara. Eu pedi, você tá maluco que eu pedi? Mas não, lógico, isso faz parte. Cara. Isso já é uma tradição do CGCast. Você não vai fazer. Você falou. Se tornou. Você falou que não gosta. Eu não vou fazer, ué. Não é que eu não gosto. Eu acho que não é verdade. Mas entre eu achar e você fazer, tem uma diferença, pô. Isso já virou uma instituição. Você tem que continuar, pelo amor de Deus. Eu tava até me preparando aqui pra. Na próxima eu trago duas, tá bom? Ah, meu Deus do céu, só quero ver o que vai vir. Tá bom. Vamos lá. Também presente na nossa mesa, como sempre, Glênio Madruga, nosso August von Mackensen. Bem-vindo, Mac. Senhores, prazer também. Mais um CGCast, estar junto com vocês. É muito bom compartilhar cada assunto desses, trocar ideia, trocar informação e sempre aprender demais com vocês aqui a cada episódio. Maravilha. O nosso convidado de hoje está no CG há 17 anos. Ele reside na capital da nação, em Brasília. É meu amigo Idemilson Júnior, é o nosso George Patton. Bem-vindo, George. Obrigado, Premier. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo muito interessante sobre fatos da Segunda Guerra. Tá? Maravilha, brigadão, Patton. O prazer é nosso e a honra também. Mac, curiosidades da história militar, vai que é sua. Senhores, a curiosidade de hoje é sobre um elemento específico da Batalha do Lago Tanganica. Primeira curiosidade é onde fica o tal do Lago Tanganica. É uma boa pergunta. Esse lago fica na região mais ou menos central ali da África, do continente africano. E essa batalha, na verdade, foi uma série de batalhas que ocorreram ali entre a Marinha da Inglaterra e a Marinha da Bélgica contra a Marinha Imperial Alemã, entre dezembro de 1915 e fevereiro de 16. A localização do lago, para quem estiver ouvindo aí, ele é comprido no sentido norte-sul. Então ele divide de um lado o que hoje corresponde à República Democrática do Congo, do lado leste, e Tanzânia e Burundi ao oeste, e um pedacinho da Zâmbia ao sul. Então, para a gente ter noção da dificuldade do acesso ao local, o transporte das embarcações inglesas, por exemplo, veio por mar até a África do Sul, depois por trem, por rio e daí por arrasto, até passar o último trecho de acesso ao lago. Então foram montadas as embarcações para combater os alemães. Bom, após os combates e a derrota alemã, um dos barcos que participou do combate, ele era chamado Graf von Götzen. Ele foi construído em 1913
E para não cair nas mãos dos aliados, o general Vorbeck mandou desmontar essa embarcação e afundou, guardou ele a 20 metros de profundidade, anotando ali as coordenadas no mapa. Depois da guerra, em 18, a embarcação foi reencontrada e depois de alguns anos ela voltou à ativa. Remontaram o Getzen em 1927. Para não ficar muito longo o papo aqui da gente, das curiosidades, esse barco foi renomeado como Liemba, MS Liemba, e trabalhou por décadas a fio na região do Lago Tanganica. Então ele fez transporte de cargas, transporte de passageiros e atuou no transporte de refugiados da Primeira Guerra do Congo de 97 e dos conflitos no Burundi em 2015. 2015, senhores. 102 anos após a construção do barco. Que beleza, hein? É lindo, né? O serviço regular dele terminou em 2013, mas até hoje o Liemba navega com passageiros entre os portos de Kigoma, na Tanzânia, e Mpulungu, no Zâmbia. Então no nosso site tem um videozinho muito legal da BBC News sobre o Liemba. Vale a pena assistir. Maravilha, muito obrigado. Sob qual bandeira, Mac? Tanzânia. Tanzânia. E o navio é alemão? O navio é alemão, construído em 1913 com o que tinha de tecnologia mais avançada naval da época. Isso nos remete ao último CGCast, né? Quando falamos de navios alemães, né? Exatamente. A tecnologia, a engenharia alemã, 103 anos depois, está nativa. Dá para ir, para quem estiver ouvindo a gente, que passar pela Tanzânia qualquer hora dessa, vale a pena fazer uma viagem com o Liemba. E você está programando sua lua de mel? Faça a lua de mel na Tanzânia. Tanzânia, faça um passeio no único barco original da Primeira Guerra Mundial ainda nativa. Os alemães e suas manias de fazerem belos brinquedos. E é verdade. É verdade, só não sabe ganhar guerra, mas fazer brinquedo eles sabem bem. Cara, não se apega a detalhe, pô. Mas esse detalhe vem ao caso, né? É um detalhe pequenininho. E o que a gente vai falar hoje vai bastante ao encontro disso, que é a Operação Fortitude dentro, né, que foi uma das operações da Bodyguard. E o Raymond Cartier, quem não conhece o Raymond Cartier, ele é um historiador, ele escreveu uma obra fantástica, que é a Segunda Guerra Mundial. Ele diz uma coisa a respeito do dia D. Essas democracias qualificadas de tagarelas, atormentadas por uma imprensa indiscreta e por parlamentares inquisitoriais, escondem melhor seus segredos militares do que um terceiro Reich, cuja regra primordial é que cada um não deve ser informado, senão do que lhe concerne diretamente. E foram essas democracias tagarelas que conseguiram reunir 156 mil homens, mais de 11 mil aviões, quase 7 mil navios, deixando os alemães na dúvida sobre onde se daria o ataque que marcaria o fim do Terceiro Reich. Patton, quando é que foi que essa operação Bodyguard começou e como ela começou a tomar forma? Como é que funcionou isso? Bom, a melhor forma de você esconder alguma coisa é à vista de todos, né? Quanto mais à vista, mais incrédulo fica de quem está vendo. A Operação Bodyguard começou no início de 1943. Foi oficialmente colocada, oficialmente reconhecida em 25 de dezembro de 1943. Tá certo? Essa operação foi criada para atividades de contra-inteligência, digamos assim, ou contra-espionagem, tá? Fazendo com que os alemães fossem enganados, tá? Para que acreditassem que a operação de invasão da Europa Ocidental seria em um local diferente da Normandia. Os alemães piamente acreditaram, tá, que ia ser em Pas-de-Calais e também na Noruega. Tá certo? Então a Operação Bodyguard foi muito eficiente neste ponto. Tá certo? Ela teve várias suboperações, incluindo a Fortitude.
A Fortitude ela era em relação a uma provável invasão noruega, né, que era a Fortitude Norte, e Paz de Calais, Fortitude Sul, né? Exatamente. Eu fazendo pesquisas, eu encontrei números absolutamente estranhos. A Fortitude Norte seria com 6 divisões inglesas, canadenses, para desembarque na Noruega. E a Fortitude Sul, que seria o FUSAC, o First US Army Group, com 50 divisões. Tá certo? Colocaram no comando o General Patton, tá? E só por este fato, os alemães que já na época tinham o Patton como o melhor general aliado, ficaram muito preocupados com essa ação. Tá certo? Outra coisa que a Fortitude fez também foi fenomenal, foi um aumento no tráfico de informações verdadeiras, tá? Em pequena monta, mas o grosso dela informações falsas, dando a entender que Pas de Calais seria o local onde Patton iria fazer a festa. E onde o Montgomery ia agir seria na Noruega, com as suas 6 divisões que estavam no comando da Fortitude Norte. Maravilha. No fim das contas, os alemães ficaram ali com o ataque da Normandia já ocorrendo, né, depois do dia 6 de junho de 44, continuaram por semanas acreditando que ainda viria Patton via Paz de Calais, né? Exato. Essa parte ficou a cargo dos agentes duplos do MI6, Garbo, né, o Tate e o outro, desculpem, eu esqueci o nome do terceiro que o Smith colocou, tá? Que fizeram um trabalho excepcional. Garbo começa a atuar em Lisboa. Tá? Ele não era vinculado a nenhum órgão de inteligência ocidental. Não. Garbo começou a fornecer informações aos alemães, tá certo? Que naquela altura da guerra, os alemães tinham no seu serviço de inteligência, chegava milhares de informações por dia, todas desencontradas. E quando começaram a chegar as mensagens de Garbo, algumas delas com informações verídicas, tá? Eles começaram a dar atenção a Garbo. Neste meio termo, o próprio MI6, tá? Identificou a possibilidade de usá-lo como agente duplo, coisa que ele já vinha fazendo, tá certo? Foi de Lisboa para Londres para poder ter mais acesso à informação, ter mais estrutura e poder agir em consonância com os outros agentes e com a própria MI6. Muito se fala com relação à Fortitude Sul ter tido um sucesso muito grande, ter feito efetivamente com que as forças alemãs se mantivessem ali na região de Pas de Calais. Mas, por exemplo, o Stephen Ambrose, no livro Dia D, ele fala que Hitler tentou induzir também os aliados a atacarem a região, posicionando os V1 e V2 na área, né? Mas será que isso teve alguma coisa a ver? O que levou os alemães a manterem todo um exército inteiro dentro da área de proteção ali de Pas de Calais, né? Foi a Fortitude que deu muito certo, ou Hitler achou que ele tinha, de maneira com muito sucesso, atraído os aliados por causa da V1 e da V2? Na verdade, a operação em si deu muito certo. E o Hitler também, tá, usando dessa estratégia de colocar V1, V2 ao alcance de Pas de Calais, incentivou com que a operação Fortitude fosse intensificada, para que os alemães realmente não conseguissem enxergar a verdade, por mais que ela estivesse à vista deles. Tá certo? A operação Fortitude teve um aumento fenomenal no tráfego de veículos na parte norte da Inglaterra, tá?
com direção à Noruega e também na região perto do ponto mais próximo da Inglaterra. Houveram veículos de plástico, houveram infláveis, né? Os blindados infláveis, caminhões infláveis, unidades de artilharias infláveis, e também houve, para dar uma fidedignidade ao que estava sendo deixar mais veiculado, real, né? Exato. Confecção, ou seja, pegaram caminhões e colocaram lagartas de blindado e fizeram andar pelas estradas à noite, tá? Fazendo som de blindado. Ou seja, a população também acreditou que estava havendo ali uma grande concentração de tropas para a invasão da Inglaterra, da França. Tá certo? Entendi. E o tráfico de informações falsas feita pelo MI6 e seus agentes, tá? E muita propaganda feita com Patton também lá na área de Edimburgo, onde foi a sede da Fortitude Sul. Tá? Isso aí... Fala, Mac. Não, a impressão que eu tenho... Duas impressões. Primeiro que o Patton não tá, ele estava de gancho, né? Então ele não estava em lugar nenhum. Não estava aparecendo como Montgomery, não estava circulando pelo front como ninguém. Então, um elemento que trouxe credibilidade. E o outro comentário sobre o Bigodinho Louco ter colocado as V1 e as V2 ali no alcance de Calais, é que me dá a impressão que a operação Fortitude foi tão bem elaborada, tão bem orquestrada, tão bem feita, que até o Adolfo ajudou. Ele colaborou com o negócio. Há controvérsias, né? Olha só que interessante. Primeiro, eu queria só recuar um pouquinho, porque toda a Operação Bodyguard e todas as suas suboperações, elas devem muito a um sujeito chamado Dudley Clark, o general Dudley Clark. Foi ele que, em 1941, montou uma operação no norte da África que levou os italianos a ficarem com bastante medinho, porque foi ele que criou a sigla SAS. Ele montou a primeira brigada de serviços aéreos especiais, que, em tese, atacaria os italianos. É claro que depois o Sterling pediu para adotar o nome, adotou e a unidade realmente existiu. Mas ele criou essa unidade e ele fez essa maskirovka, como os russos gostam de dizer, enganando os italianos. Então, Dudley Clark ele ajudou bastante também na confecção, na elaboração dessas operações. A Bodyguard, ela teve a Fortitude Norte, a Fortitude Sul, ela teve a Zeppelin, a Ironside, ela teve ela buscou elementos na Operação Cockade, que também foi uma operação que tentaram desencadear em 43 para a invasão da Sicília, para enganar os alemães, não foi muito bem sucedido, mas de qualquer forma eles fizeram. Eu queria voltar um pouquinho... Também tinha todo esse negócio de boneca inflável, escambar de bico para... Sim, exato. Mas olha só, muito se diz de Hitler que ele caiu em Pas-de-Calais. Porque Pas-de-Calais realmente era o lugar mais propício, talvez, por causa da distância. E ele queria realmente induzir os aliados a desembarcarem ali. Mas olha que coisa interessante. Durante vários dias, Hitler tinha uma intuição muito forte de que o desembarque iria acontecer na Normandia. E ele conversou isso seguidamente com seus generais. Ele só não fincou o pé na Normandia, ele se deixou convencer nos raros momentos em que os generais dele conseguiram convencê-lo, ele só se deixou convencer porque toda a preparação dos aliados, sobretudo com Patton comandando o fictício primeiro grupo de exército dos Estados Unidos, foi muito bem montada. Então, ele coloca a V1 e a V2 lá não só para atrair os aliados para lá, para ter certeza, como também porque também era uma distância mais curta e ele poderia atingir Londres. Mas, de qualquer forma, olha a intuição do cara. Ele percebeu que poderia ser por ali. Ele dizia, as praias da Normandia são muito propícias para um largo desembarque. E ele cansou de falar isso com Rommel, disse isso para Randstad e outros oficiais, mas acabou se convencendo por Pas-de-Calais. E uma das pessoas que teve influência nisso, e a história pouco registra a respeito, é o coronel Alexis von Hahn, chefe do Serviço de Informações do Estado-Maior do Exército. Repete o nome dele, Smith?
Coronel Alexis von Hahn. Obrigado. Chefe do Serviço de Informações. Esse cara, ele trabalhava nesse Serviço de Informações em Zossen, no Estado-Maior, e com ele começou a trabalhar um tal de Tenente-Coronel Roger Mitchell, que era o responsável por reunir informações sobre a Inglaterra e os Estados Unidos na Inglaterra. Esse Roger Mitchell era subordinado dele. Ele reunia as informações, mas cada vez que ele passava essas informações adiante, elas tinham que passar pelo Serviço de Inteligência da SS, o SD, que todos nós conhecemos. E o SD simplesmente cortava pela metade todas as previsões que ele fazia. É uma maravilha, né? Os alemães se sabotavam assim, com uma perfeição assim, alemã, né? Com uma perfeição alemã. Claro. Então, claro. O que chegava para Hitler? O que chegava para Hitler, né, e para os seus oficiais era uma subestimativa. Porque toda essa informação tinha que passar pelo SD primeiro. E o Roger Mitchell, ele ficava muito puto da vida com isso, porque era um maior trabalho reunir as informações. E o cara cortava pela metade. Quando ele foi reclamar com von Hahn, ele sugeriu que, já que o SD corta pela metade as nossas estimativas, dobremos as nossas estimativas. Porque se nós dobrarmos e eles cortarem pela metade, nós vamos ficar perto da realidade. O Hahn ficou absolutamente abismado com isso e, no primeiro momento, não quis. Falou que isso era sabotagem, mas depois ele se convenceu. E o Hahn, ele não só superestimava as forças aliadas na Grã-Bretanha, como ele exagerava muito para cima. Veja só, nas Ilhas Britânicas existiam 35 divisões, entre ingleses, franceses, americanos e canadenses. Em junho de 44, a força que o Hahn passou para cima, passou para o comando superior, era que existia nas Ilhas Britânicas 57 divisões aliadas e 10 divisões compostas de unidades blindadas de paraquedistas. Um total de quase 90 divisões entre todos os adversários. Ou seja, de 35 divisões passou para 90 divisões. Quando isso chega na mesa de Hitler, 90 divisões, ele não teve dúvidas de que a intuição dele sobre a Normandia estava errada. Aí ele se desloca para Pas-de-Calais e deixa todo um 15º Exército lá, mofando por semanas, enquanto os aliados efetivamente desembarcavam na Normandia. E olha que coisa interessante. Desculpa. A gente tem que lembrar uma coisa também, que foi algo que eu acho que foi um dos grandes erros alemães durante toda a Segunda Guerra Mundial. Ela tinha um grupo de inteligência, ela tinha a Abwehr, mas que era já totalmente dominado pelo MI6 e pelo MI5 na Grã-Bretanha. Exato. E tem uma coisa importante também, porque, coincidentemente, o von Hahn era amigo do Canaris, que era só o cara que estava sabotando a Alemanha. Sim. Era espião, né? Sim. Então, ele era um antinazista. Então, se os alemães tinham agentes, e eles tinham agentes, infiltrados na resistência francesa, a tal ponto que eles sabiam quando se daria o desembarque, eles só não tinham certeza de onde. Então, se eles tinham esses agentes infiltrados, os agentes alemães que chegavam na Inglaterra, depois de um certo período, sobretudo por conta de Garbo, eram todos presos. E transformados em agentes duplos e triplos. Né? Então, a inteligência britânica foi simplesmente excepcional. Dentro daquilo que você falou na abertura do programa. Dentro de uma democracia tagarela, metida, inquisitorial, chata, contra um regime ditatorial que, em tese, deveria ser fechado, né? E você sabe por que a operação recebeu o nome de Bodyguard? Não, senhor. Por causa do seu Churchill. Quando ele estava reunido... Sim, foi em Casablanca, se não me falha a memória. Desculpa, Smith. Não, foi em Teherã, em 43. Foi em Teherã. Quando ele era um frasista, todos nós sabemos que ele era um frasista clássico, né? Então, quando ele está conversando com o Stalin, ele diz assim: em tempo de guerra, a verdade é tão preciosa que deve ser sempre protegida por um guarda-costas de mentira. Ficou Operação Bodyguard. O cara, além de sensacional, era um frasista de primeira. E aproveitava todas as oportunidades para deixar a marca. Nessa linha que o Smith acabou de falar,
O próprio Tate, ele era dinamarquês de nascimento, tá certo? Wolf Dietrich Christian Schmidt, mais tarde conhecido como Harry Williamson, tá? Ele foi enviado para a Inglaterra pela Beer para poder começar a verificar todas as histórias que estavam chegando, ser o agente deles lá. E lá foi identificado, caiu no MI6, se tornou agente duplo e viveu às custas da própria Alemanha, que mandou para ele algo em torno de 20 mil libras na época, hoje uns 2 milhões de dólares. Viveu como um rei, tendo acesso a tudo do bom e do melhor. Interessante, não? Maravilha. falando um pouquinho mais especificamente, vamos falar um pouquinho da Fortitude North, né, que ela queria fazer Berlim acreditar que o alvo seria a Noruega, e com isso um exército também fictício foi criado, que era o 4º Exército Britânico, com sede em Edimburgo. Isso. E aí, por que era importante para os aliados fazer os alemães acreditarem que a Noruega podia ser atacada? Por causa da Suécia, que naquela época a Suécia ela era neutra e tinha boas relações diplomáticas com os aliados ocidentais, com a própria Rússia e com a Alemanha. Se não me falha a memória, a Suécia era o principal fornecedor de aço, de ferro para a Alemanha, não era? Sim, não. Exatamente. Ele era um grande fornecedor de minerais para a Suécia, para a Alemanha. Isso, justamente com a Noruega, juntamente com a Noruega também. A questão da Noruega, além disso que você falou, é que era uma outra coisa também. Desde 1940, os alemães estavam na Noruega e Hitler não abria mão das 15 divisões que ele tinha lá. Então, imagina você, se ele tivesse um pouquinho de juízo, ele desocupa a Noruega, traz essas 15 divisões para o Ocidente, ele ia fortalecer enormemente as defesas do Ocidente. Mas ele não fez isso. A tal ponto que, quando Berlim cai em 45, as tropas alemãs da Noruega estão absolutamente intactas. Ele não mexe nelas. Além de fazer a Suécia pender para o lado aliado, a ideia é que nós vamos atacar a Noruega, mantenha suas tropas aí, porque elas fariam diferença no fronte ocidental. E muita diferença. Tanto é que outra operação também muito interessante, a Ironside, tá? Seria 5 divisões que seriam desembarcadas em Biscayne, na Baía de Biscayne, tá? Manteve mais ao sul também algumas divisões. A outra operação também que seria executada, também de Tundo também, seria a Operação Vendetta. 6 divisões iriam direto dos Estados Unidos para o desembarque na área de Cannes, ali naquela área do sul da França, pelo lado do Mediterrâneo. Isso fez com que os alemães pegassem preciosas divisões e se espalhassem. Lembrando que na área da Normandia, na área da França, que fica de frente para a Inglaterra, colocando aí a Normandia, a defesa alemã estava esticada ao máximo possível. Eles tentaram colocar unidades espalhadas em todas as praias possíveis, para que, caso fosse atacado, caso fosse confirmada a invasão, o 15º, que estava lá em Pas-de-Calais pageando a V1 e a V2, seriam rapidamente deslocados para a área de conflito. Graças a Garbo e o Tate e os outros agentes, ficaram lá esperando a festa de Patton, que nunca veio. Exatamente. Falando um pouco voltando na Fortitude Norte, a gente tem que lembrar o seguinte, né? A localização ali em Edimburgo, onde estariam essas tropas do 4º Exército, começa pelo fato de que a aviação alemã não conseguia fazer patrulhas até lá e realmente tirar fotografias e ver o que estava efetivamente acontecendo pela distância para a Noruega e a distância para a Alemanha. Então, o que fez os alemães acreditarem que poderia haver uma invasão da Noruega foi tráfico de rádio, foi informações pelo rádio sobre jogos de futebol entre unidades fictícias que não existiam. Então, todo tipo de
papo de rádio que foi possível colocar, como se existisse uma grande movimentação de pessoas ali, foi feito por parte dos aliados. Né? Tá, no comecinho de 44 ainda, comandos britânicos atacaram alguns alvos na Noruega, né, simulando preparação para a invasão. Então foi algo muito bem feito, né? Algo que eles já haviam feito, os comandos britânicos, em 1940, quando eles fazem uma razia em Vaxo e acabam com os alemães ali. Foi o primeiro momento em que Churchill consegue mostrar para a população alguma ideia de que a Alemanha poderia ser vencida. E quando os comandos conseguem fazer isso, quando eles atacam a costa norueguesa, eles conseguem capturar uma série de informações que valeram muito tempos depois. Mas isso que você falou tem todo sentido do mundo, é bem isso mesmo. Eles fazem, com todas as operações eles fizeram isso. Tráfico de rádio, fizeram todas essas manobras com caminhões falsos, tanques falsos. Ou seja, fizeram uma grande encenação que os alemães, tão fortes e poderosos, caíram. E também tem outro fato muito interessante, é que a propaganda mesmo aberta, como se fosse o anúncio de uma grande partida, como foi dito, era ostensiva. Festas, homenagens às unidades fictícias. Uma outra ação também muito importante foi a seguinte: atacava-se uma estação de radar na Normandia e atacava-se 2 estações de radar na Bélgica, no norte da França, ali perto de Calais. Sempre foi dessa monta. Quer dizer, os alemães realmente não teriam condições de definir qual local, porque a própria B que recebia as informações e a SD da SS cortava, e também tinha outro fato, tinha muita vaidade nessa história. Ou seja, um reunia uma informação que podia ser completada com o que o outro serviço tinha, mas cada serviço queria mostrar para o bigodinho doido que ele era o cara. Então, não houve aquela troca de figurinhas entre as diversas unidades de inteligência. Mas você veja bem, isso aí, se isso ocorre numa sociedade democrática, como por exemplo aconteceu nos Estados Unidos no 11 de setembro, imagina você numa sociedade ditatorial cujos integrantes do escalão logo abaixo do grande poder ficam se abastecendo das migalhas do poder que chega. Então eles vão fazer isso mesmo. Informação é poder, vão trazer informação para si e influenciar. O que pega nessa situação toda essa montagem da bodyguard foi a grande incompetência do serviço alemão. Os caras conseguiram implementar, conseguiram colocar espiões realmente na Grã-Bretanha, mas não conseguiram manter. E quando esses agentes passam a trabalhar para a Inglaterra, eles não percebem, aliás, eles até percebem. E aqui vai mais um ponto para o Alexis von Hahn, porque quando um dos agentes, o agente Triciclo, o nome dele está por aqui em algum lugar, quando esse agente, quando começam a desconfiar desse agente, porque o SD começa a desconfiar das informações dele, imediatamente o Hahn vem a favor dele, diz que as informações dele são muito boas, são confiáveis e são críveis. E aí fica a dúvida. Apesar de o Hahn ser realmente marcadamente antinazista, ele sabia que ele estava fazendo parte dessa desinformação, ou ele fez realmente absolutamente por conta própria, né? É uma boa pergunta. Só para a gente colocar uma questão aqui, acho que é importante nessa análise da Fortitude Norte, o medo da Alemanha ali, de Hitler e do alto comando, não era simplesmente pela ocupação da Noruega, tá? Eles temiam que a invasão e ocupação da Noruega fosse, na verdade, parte de um plano para que os aliados invadissem a Suécia e daí, via Suécia, fizessem a Dinamarca, como eles fizeram em 1940, né? Saíram da Alemanha, invadiram os Países Baixos, Bélgica, para chegar na França. Né? Fizeram a famosa volta à direita do Schleswig. Mas esse era o grande medo, né, dos alemães, ou seja, eles vão ocupar a Noruega, a Suécia vai efetivamente pender para o lado aliado, e aí eles vão invadir a Dinamarca e dali chegar a Berlim. Uma das coisas que os alemães tinham recebido na Noruega,
além da presença da conquista, era que na Noruega nós não podemos esquecer de Telemark. Na Noruega existia a produção de água pesada. E os alemães, os britânicos já haviam feito alguns raids contra as instalações de água pesada da Alemanha, e a Alemanha precisava daquele local para continuar a produção. Então, a Noruega, por si só, precisava ser mantida. Ela tinha todo o sentido de ser mantida. Mas a Noruega tinha sentido ser mantida sob controle alemão até 43. No início de 44, quando a coisa começou a apertar, quando todo mundo começou a vir para cima, um general mais ou menos, um oficial mais ou menos lúcido, ia reunir as suas tropas espalhadas por toda a Europa, Balcãs, na Curlândia, na Noruega, ia reunir, trazer para Berlim, para próximo de Berlim, e ia cobrar um tributo terrível aos aliados. Terrível. Felizmente, Hitler era petulante demais e, no frigir dos ovos, estrategicamente burro demais para fazer esse tipo de operação. E ninguém desafiava o bigodinho doido, contrariando ele, né? Era difícil, hein? Não, tudo bem, se você vai lá dentro, desafia o cara. Se o cara chegar, se você sair aqui fora e ele mandar você já era. Né? Então todos os oficiais alemães tinham esse medo. Né? Depois que falassem com Hitler ou fracassassem, a SS chegasse lá, ou então a própria Gestapo, meu querido, vamos conversar comigo? Então, nós ainda vamos fazer um CGCast. Vocês estão ouvindo, não? Opa, estamos sim. Então, nós vamos fazer um CGCast a respeito disso, mas veja que coisa interessante. Mortes de generais alemães, de oficiais alemães, exigidas e cumpridas por Hitler, foram muito poucas. E alguns generais realmente conseguiam enfrentá-lo. Model, por exemplo, conseguia enfrentá-lo. Se bem que Model era o preferido dele, mas Model conseguia enfrentá-lo. Isso não acontecia, por exemplo, com Stalin. Stalin, sim, não dava para enfrentar, e se ele olhasse torto para você, já era. Então a situação nesse quesito, só fazendo uma digressãozinha aqui do tema principal, em relação ao contato que os oficiais tinham com Stalin e com Hitler, com Stalin era muito pior. Ser chamado a Berlim não era uma sentença de morte. Ser chamado a Moscou era. Não, se a gente lembrar, se não me falha a memória, por favor, me corrijam se eu estiver errado. O Rokossovski assinou a rendição em Reims, depois foi chamado a Moscou e fuzilado por isso, não foi? Não, Rokossovski não, foi Susloparov. Susloparov, obrigado. Para se ter uma ideia, né, do qual era... Exato. Quem é esse sujeito que estava lá? Você jogou onde, ô Susloparov? Que time você jogou? O que você está fazendo aí, rapaz? Sabe? Aí traz o cara pra cá e mata o cara. Pô, é brabo, né? Comentário paralelo. Eu tenho um livro em algum lugar aqui. Depois eu vou ver se eu acho a referência. Que é justamente sobre a manipulação visual das fotografias do início do período soviético. Então, a quantidade de gente que tinha fotos oficiais da União Soviética, e conforme foi sendo fuzilado, foi sendo sumido, foram sendo apagados das fotos, e novas fotos foram feitas e substituídas no material de propaganda soviética e materiais de ensino, etc. E tal. É uma maravilha. O interessante é que eles não tinham a tecnologia de edição de imagem que nós temos hoje. E eles fizeram verdadeiras obras de arte. Sem dúvida, tudo no pincelzinho, tudo trabalhando negativo, tudo. Vamos voltar para o assunto aqui, senão a gente vai... Tem uma outra coisa interessante. Lembrando nessa história aí dos soviéticos de fazer a maquiagem nas fotografias oficiais, os alemães também tinham um grande problema no voo de reconhecimento. Não conseguiam imagens com qualidade adequada para poder identificar se era verdadeiro ou se era falso. Esse problema foi muito grande na hora de identificar alvo, de identificar possíveis locais de agrupamento de tropas. Não sei se chegaram a notar esse problema. Eles faziam as melhores câmeras, isso é fato, mas não conseguiam imagens com qualidade necessária para poder fazer uma identificação correta de alvo. O que é uma coisa a se investigar, né? Porque
em termos de técnica alemã, é incrível que isso tivesse ocorrido, né? Exatamente. É verdade. Mas voltando um pouquinho aqui para... Vamos falar um pouco de Fortitude Sul. A gente acabou pulando, a gente deu uma passadinha rápida no começo. A Fortitude Sul era efetivamente a parte mais importante, né, dessa desinformação toda, que era o exército fictício do primeiro First US Army Group, do nosso George Patton. E ali sim existia uma tentativa de mostrar aos alemães, afinal ali para os alemães estava fácil colocar os aviões para fotografar e para ver o que estava acontecendo na área. Ali foi a grande pintura, vamos dizer assim, da desinformação aliada, né? Os tanques de infláveis, né? A parte do tráfico de rádio, toda a parte de inteligência que era enviada para a AVE e para a SD, falando, né, das divisões que existiam. Essa foi o topo, né? Essa foi o melhor dessa operação toda, né, Petro? Exatamente. Fala, Petro, fala. Porque é o seguinte, foram convocados, tá, os cinegrafistas e o pessoal que fazia cenários para filmes, para peças. Esse pessoal que bolou toda a operação, concebeu os elementos de disfarce, tanques blindados infláveis, caminhões falsos, até a própria ideia do seguinte: fazia um rastro no terreno britânico, não de um atrás do outro, mas fazia de 3, 4 filas para dar a impressão de que o movimento lá era gigantesco. Então, o pessoal da Inglaterra que mexia com cinema foi todo convocado. O pessoal que trabalhava no teatro, preparando cenário, foi todo convocado para poder dar subsídio à operação e realmente passar a impressão de realidade dos equipamentos falsos. E além aí é que a gente entra... Fala. Não, aí só completando. O Patton também teve pessoalmente nessa área, comparecer na festa, indo numa reunião aqui, uma festa acolá, um evento público. Quer dizer, o Patton ficou circulando na área, dando a impressão que entre uma inspeção e outra, ele ia fazer o comercial dele lá junto à sociedade britânica. Então, mas olha que interessante, você vê como essa questão da espionagem ela é sutil, né? Porque os britânicos precisavam passar essas informações e essas impressões para os alemães, mas eles não podiam ser muito enfáticos. Então, Patton realmente ficava andando pelo litoral, inspecionava aqui, inspecionava ali, mas não poderia ser tudo muito ostensivo. Tanto é que o tráfego de rádio, várias vezes, era picotado, caía, né? Eles inventavam algumas dificuldades para poder enviar as informações, mas nessa questão da Fortitude Sul, o papel dos agentes britânicos foi essencial. O Brutus, que era um capitão da Força Aérea Polonesa, Roman Garbi Czerniawski, enviou relatórios detalhadíssimos sobre o grupo de Patton. Esses relatórios detalhadíssimos, ele enviou a ordem de batalha do primeiro grupo de exércitos americano. Esse material chega na mão do Alexis von Hahn, ele analisa o material, duplica a formação e manda para Berlim. Quer dizer, tudo começa nesses agentes, nesse material humano fundamental que estava ao lado dos britânicos, felizmente, né? Brutus, o do Sandusko Popov, que era um sérvio e era um agente triplo. É o triciclo. O triciclo, exatamente. Triciclo. Que era um agente triplo. Todos esses agentes foram essenciais e foram poderosíssimos nessa questão de fazer os alemães caírem no engodo. A Fortitude Sul foi muito, muito crível, muito por causa desses caras. E também tem outro detalhe também nessa história, que realmente as informações foram passadas informação verdadeira sobre o comando de Montgomery que ia para Normandia. Foram passados números exatos também, mas como foi muita
mas muita informação, ficou perdida, esses números exatos, essa formação correta. Informações realmente da Overlord foram passadas, mas como era muita informação, ficou meio que perdida naquela bagunça toda que era o serviço de inteligência alemão. Como você falou, o pessoal da B duplicava ou triplicava o tamanho para poder chegar em Berlim em números razoáveis para que pudesse ser avaliado corretamente, né? Uhum. É isso aí. Exatamente. Falando um pouquinho também sobre outras operações, né? A Bodyguard teve uma série de operações, uma delas foi a Ironside, né? O que foi essa operação, Patton? Bom, essa é a operação, é uma das operações de fantasias, tá? Que foi montada para informar os alemães que 6 dias após o dia D seria invadida a Baía de Biscaia, tá? Por 6 divisões comandadas também por Montgomery. É ali da região de Bordeaux, né? Exatamente. É a região de Bordeaux. Exatamente. Ou seja, com essa brincadeira, os alemães tiveram que espalhar as preciosas divisões, que eles já tinham poucas, tá certo? Eram 60. Meu amigo, Calais, Normandia, Biscaia, a região da Côte d'Azur, Bélgica, Noruega, Normandia. Como é que eles iam fazer com isso? Como eles iam? Igual guarda de quartel, né? Tudo espalhado, sempre tem alguém por perto, mas nunca tem força para segurar nada que vem de fora. Exatamente. Abocanhou muito mais do que podia engolir. Exato. Aí o que acontece? Você espalhando divisão desse jeito e as divisões só podendo ser liberadas com autorização do bigodinho doido, o que acontece? Quando aconteceu o dia D, na Normandia, o Hitler estava dormindo com um sedativo. Acordou no dia seguinte, não, isso aí não é não, isso aí é só diversionária. A verdadeira veio para o pai de Calais. E o Pujol e a equipe dele empurrando informação falsa, dando a crer que Patton ia fazer a festa por lá. Ou seja, a Operação Fortitude, a Operação Ironside funcionaram muito bem. Entendeu? E a Ironside foi só contra a espionagem, né? Ela não teve os luxos de um exército fictício, nada. Era só contra a espionagem. Nesse caso, pegaram a tropa de Montgomery, que ia para a Normandia, e aumentaram ali, colocaram umas unidades a mais, blindados mais ali, entendeu? Então, usaram realmente as informações de Montgomery, que ele tinha para desembarque na Normandia, e inflaram essas informações para dizer que ia para a Ironside também, entendeu? Se Montgomery tinha 6 divisões, para os alemães ele passou a ter 12, 15 divisões para poder botar um aqui e botar o outro lá em Biscaia, na Baía de Biscaia, entendeu? Não foi inteiramente inventada, foi só pego informações verídicas que iam ser usadas, informações da tropa que iam realmente desembarcar, inflaram e disseram, vai ter um embarque para lá e outro para cá também, né? Que se você desembarca ali em Biscaia, né, na Baía de Biscaia, você poderia fazer um outro movimento de pinça por trás dos defensores da Normandia. Imagina a brincadeira por ali. Como é que vai fazer? Ele vai pegar uma parte da França favorável ao deslocamento de tropa também. Sim, sim. Certo? E aí ele faria por trás. Mas o grande problema, o grande medo dos alemães era deter o avanço direto ao Ruhr, né, para o coração industrial da Alemanha. Então, eles acharam que ia ser para o Pas de Calais, porque é a rota mais curta, a distância é a rota mais curta para a invasão sair dali, sair da praia e ir direto para o coração industrial da Alemanha. Uma vez o coração industrial da Alemanha sob domínio aliado, a guerra acaba em poucas semanas, porque não tinha munição e ia acabar. Blindado não ia sair, avião muito menos ia sair da montagem. Entendeu? Aço para fabricar submarino, para fabricar peças de reposição também não ia sair. Como é que fica? Então, a Fortitude... já estava ruim, ia ficar pior, né? Mas então, esse assunto para se discutir também no outro podcast, porque apesar disso, apesar dos bombardeios, apesar inclusive dos aliados terem chegado ao Ruhr como chegaram, ainda assim os alemães conseguiram tirar leite de pedra na região.
A ideia que os aliados tinham de atacar, se fosse atacar para o Pas-de-Calais. Mas, de qualquer forma, a Arnhem teve, a Operação Market Garden teve algo parecido em relação a isso, de chegar rapidamente ao Ruhr. Chegar ao Ruhr não era necessariamente uma confirmação de que a guerra terminaria. Essa era uma expectativa dos aliados, de acordo com as informações que eles tinham. Mas aí você pega a Hinterland, você pega o que acontecia de fato na Alemanha e você vê que os caras ainda tinham lenha para queimar pra caramba. Se não me falha a memória, o pico de produção alemão foi 44, não foi? Final de 43. Foi uma mágica feita por Albert Speer. Uma baita mágica. E depois ele quer tirar o corpo fora, dizendo que ele não era um dos grandes mentores do regime nazista. Ele foi um dos grandes responsáveis por manter o regime nazista em pé até maio de 45. Se não fosse ele, a Alemanha já teria realmente caído antes. Né? E a produção de aviões e blindados na Alemanha realmente chegou no pico depois da invasão. Né? Mesmo com o bombardeio diário da Força Aérea, da 8ª Força Aérea Americana e o visita noturna dos britânicos, a produção alemã continuou de pé. Né? E isso é uma das grandes mágicas que o Speer fez. Isso aí talvez coubesse em um outro CGCast, mas isso é outra história. Teve uma outra operação que fez parte da Bodyguard, é a Grafen, né? Que era a operação para fazer os alemães acreditarem que a Suécia ia entrar na guerra ao lado dos aliados ali naquele momento, entre 43 e 44. Exatamente. Grafen. É a Grafen. Mas é por causa daquele... Patton, meu rei, posso te atropelar um pouquinho nessa? Não, eu saio da frente, você pode passar. Você é muito gentil. Atropelar não, filho. Atropelar você é muito gentil. A Grafen foi um primor, embora ela não tenha atingido exatamente o que os aliados queriam, mas ela foi um primor de operação. Porque o cunho dela era, tanto dela quanto da Royal Flush, mas mais dela, era eminentemente político. Político. Os aliados, eles até tinham a expectativa de que a Suécia pudesse entrar na guerra ao lado deles, mas o governo sueco era muito cioso da sua neutralidade. Quando a inteligência britânica manda o coronel Thornton conversar com o general da Força Aérea Sueca, o nome do general é Bent Nordeskjöld. Você gostou, Bu? Não, achei ótimo. Eu vou falar para você. Você é o poliglota do CG, cara. Pelo amor de Deus. A hora que eles falam, a hora que ele consegue falar com esse general da Força Aérea Sueca, ele consegue convencer o general da Suécia que eles realmente vão invadir a Noruega. Ele faz isso a tal ponto, e na própria Noruega, eles estabeleceram vários contatos em que homens de negócio da Noruega começaram a comprar títulos do governo norueguês. Você vai comprar títulos de um governo que está sob ocupação, a menos que você tenha uma informação privilegiada que isso não vai ocorrer nos próximos meses. Então, foi algo sensacional. A inteligência alemã foi inteligente o suficiente para perceber que talvez isso não ocorresse. Mas, de qualquer forma, ficaram muito mais atentos, ficaram muito mais ciosos da sua presença na Noruega, com medo de que a Suécia pudesse realmente cair para o lado dos aliados. E foi uma operação eminentemente política. Foi muito interessante e muito inteligente por causa disso. Um fato curioso sobre essa operação foi que um dos chefes de polícia, não descobriu o nome do cidadão, nitidamente pró-Alemanha, gravou essas conversações do general Bergens. Tá? Não me peço outro nome dele que não é impronunciável para mim. Tá? Mas, enfim, gravou e passou adiante. Foi esse fato que gerou que os alemães ficassem de orelha em pé com a Noruega. Né? Imagina a Suécia, desculpe. Imagina a Noruega invadida e os suecos do lado dos aliados. Dali para a Alemanha... É só passar pela Dinamarca. Não, nem precisaria passar. Nem precisaria da Dinamarca. Não é? Então, mas aí a gente entra no tal do if, né? Se fosse. E se? Porque se invade a Noruega, de novo, alguém mais ou menos com 2 neurônios funcionantes evacua a Noruega.
Nossa, tinha tropa pra caramba. Tinha 15 divisões, evacuou a Noruega, tira o pessoal da Noruega, traz pra Dinamarca, traz pra Alemanha. Meu, você imagina o que ia acontecer com todas essas tropas defendendo a Alemanha? O sangue ia jorrar e muito do lado aliado. Está facilmente de 45. A menos, claro, que uma bomba atômica fosse jogada em Berlim, o que eu duvido que ocorresse. Mas, não ia ser, não. Mas se invade a Noruega de fato, puxa vida, ia ser terrível. A gente tá chegando tá ficando já no limite do tempo, mas eu queria ainda pontuar um assunto. Eu queria que a gente falasse um pouquinho do Juan Pujol Garcia, que é um dos agentes envolvidos nas operações, que era o famoso Garbo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre ele, né? Como é que foi a atuação dele dentro da Operação Bodyguard. Bom, Garbo, ele era catalão, tá certo? E na época da Segunda Guerra ele vivia em Lisboa. E foi lá que ele começou a atuar fornecendo informações. Como eu já tinha dito, o MI6 aceitou ele como agente duplo e levou para a Inglaterra. Lá na Inglaterra ele teve toda a estrutura que ele queria ter para poder aumentar a oferta de informações, tá certo? Ele forneceu informações certas, corretas, no meio de um mar de informações erradas, tá certo? Mas a atuação dele foi muito grande, não só com fornecimento de informação, como também indicação de agentes nazistas na Inglaterra, que ele tinha conhecimento também. Muito do fracasso dos nazistas na Inglaterra se deve a Garbo, porque ele era o contato de vários deles. Então os alemães conseguiam pegar o sujeito a hora que ele descia de paraquedas. Exatamente. Ele realmente destruiu a espionagem alemã lá. Quando a gente fala de espiões, né, a gente, obviamente, nós sabemos um pouquinho mais do que, porque estudamos um pouquinho mais do que as pessoas que não lidam com o tema, a gente sabe que não tem nada de James Bond, não é verdade? Não. A gente está cansado de saber disso. Garbo, por exemplo, era uma pessoa que sofria demais com a função que ele exercia. Muito. Ele vivia sob uma pressão extrema. Quando ele participou dessas operações, ele enviou mais de 400 cartas, mais de 2.000 cabos para o contato alemão dele. Ele vivia no fio da navalha. E durante a operação de Overlord, quando ela desenrolou, ele passou, se não me engano, foi 4 dias sem dormir. Pois entendeu? Ficando o casamento dele quase vai para o saco porque a mulher dele não aguentava. Ela teve que ser convencida pela inteligência britânica de que era necessário que ele fizesse o que ele fizesse, embora ela não soubesse, ela sabia apenas que era importante, né? Ele tentou desistir, ele inclusive chegou a providenciar um transporte para o Brasil, era para o Brasil que ele queria vir, mas foi convencido a ficar. Ele passou por situações extremamente delicadas. Então, sempre que a gente pensa num agente lidando em situação limite, como ele lidava, devia ser uma coisa absolutamente terrível para lidar. E em situação extrema, né? Porque estava lidando com 2 senhores muito poderosos, um do outro lado da Mancha, que fatalmente, se ele fosse descoberto, era caixão. E outra coisa, agora uma curiosidade. Garbo foi indicado e ia receber, ao final da guerra, quando o caso dos alemães vencesse, ia receber a Cruz de Ferro, com folhas de carvalho, se não me falha a memória. Ele chegou a receber a Cruz de Ferro. Chegou? Ele recebeu uma segunda classe, acho. Segunda classe. Tá. Então foi já no finalzinho, então, ali antes só ele. Ele recebeu a Cruz de Ferro segunda classe, recebeu a Ordem do Império Britânico, e o Popov, o Dusan Popov, também recebeu a Ordem do Império e recebeu a Cruz de Ferro segunda classe. Né? Você vê como os caras eram bons, né? Esse assunto ele merece um CGCast só para ele, viu? Falar sobre a espionagem na Segunda Guerra Mundial, porque não somente Garbo, né? A gente tem também o Sorge. O Sorge que a gente tem, que foi um espião alemão que atuava com os soviéticos, com os alemães no Japão. Também eu acho que vale um CGCast inteiro só para falar sobre espionagem na Segunda Guerra Mundial. Mas a Mata Hari da Segunda Guerra Mundial, que era Elvira Chadois, franco-peruana. Ela era franco-peruana. Que beleza.
ela também participou dessas operações. E imagina esse pessoal arriscando a vida o tempo inteiro, a todo tempo, em prol de uma causa, obviamente, a causa certa da coisa, dá licença, né? Uhum. Maravilha. Bom, a gente está realmente sem tempo. Eu vou pedir, Mac, para você nos passar as sugestões de livro desse SejaCast número 8. Será que eu posso passar? Mac, Opa. deixa eu falar só uma coisa. Vai fundo. É porque é o seguinte, existe um livro cuja tradução é muito forçada, relatando a vida de Pujol, do Garbo, desde o momento que ele resolveu ajudar os aliados até a morte dele na Venezuela, tá? O título é muito forçado, é O Homem que Venceu Hitler. Eu botaria um título de seguinte: O Homem que Enganou Hitler. Tá? É uma boa leitura, vai explicar muito da Guerra das Sombras que aconteceu na Inglaterra, em Lisboa e na própria Noruega também. Na Suécia. Essa é a minha indicação. Positivo. Para os ouvintes, esgotado. Esse só em sebo. Que eu fui atrás dele para ver se achava alguma livraria. Não tem, não. Só em sebo. Estante virtual. Um abraço para vocês da equipe aí. Eu tenho na minha estante, viu? Aí, ó. Eu sei que o Smith então, também. Vou começar pela segunda indicação sobre o Garbo. Tem um livro mais ou menos da mesma época desse que foi traduzido, é o Operation Garbo, da Byteback Publishing. A primeira edição dele é de 85, ele tem 288 páginas, foi relançado agora em 2011. Ele foi escrito por Nigel West e pelo próprio Juan Pujol Garcia. Né? Nigel West também é um nome de fachada, o nome real do autor é Rupert Allison, ele é um político inglês. Conta com documentação escrita e entrevistas do próprio Garbo. O outro autor, o Nigel, né? Ele escreveu vários livros sobre espionagem, inteligência militar e seguramente essa é uma obra que vale a pena ter na prateleira também. Bom, como eu falado no início do nosso episódio de hoje, a Segunda Guerra Mundial, os 2.174 dias que mudaram o mundo. Casa da Palavra, livro de 2014, 976 páginas, de Martin Gilbert. Esse livro a gente já indicou no SejaCast 2, que foi sobre a campanha da Polônia e sobre o F-35. Boa leitura para quem quer uma abordagem mais cronológica dos eventos da guerra, como o Smith comentou uma vez, dentro da nossa lista de discussão lá do Clube de Generais. É isso aí. Releve algumas falhas de tradução e revisão técnica, como o Smith também comentou, na versão disponível na nobre língua de Camões, a última flor do Lácio. Outra indicação, a Segunda Guerra Mundial, da editora Record, edição em português de 2015, 952 páginas do Bivor. Caro ouvinte, se você ainda não tem esse livro, fica a dica do Clube Generais para compra do fim de ano, presente próprio, sugestão de amigo secreto, te vira. Quase 1000 páginas, não cansa pela qualidade da narrativa de um autor que possui as suas obras traduzidas para mais de 30 línguas na atualidade. Linguagem fácil tanto para estudiosos quanto para curiosos. Muito bom. 10 dias para o dia D. Veja esse. 10 dias para o dia D. Terceiro livro em português que eu estou indicando hoje. Isso é raro. Editora Objetiva. Parabéns, Mac. Obrigado. Que façanha. Não, mas a edição em português dele de 2004, 382 páginas, do David Stafford. Ele descreve os 10 dias que antecederam o desembarque na Normandia, pelo ponto de vista de 10 histórias de pessoas diferentes, tanto aliados quanto do eixo. Soldados políticos civis, agentes secretos, inclusive o Garbo. Leitura boa, rápida, final de semana, mata ele facinho. E Operation Fortitude, da Lion Press, livro de 2011, 272 páginas, de Joshua Levine. O Bull, reconhece o autor? Joshua Levine? Sim, senhor. É estranho? Não, não é não. Você Mesmo já falou dele. Forgotten Voices of Dunkirk. Exatamente. Outros galinhas dos vozes esquecidas. Se a qualidade do autor já não fosse suficiente, esse livro é específico sobre essa conversa de hoje.
Então, para quem lê em inglês, vale muito a pena dar uma olhadinha na Amazon lá e mandar vir esse daí, que é um livraço. E tem provavelmente versão digital também, né? Para quem tem. Para quem tem leitor digital, se der uma procuradinha, com certeza tem na Amazon e em outros locais. Você pode baixar leitor no teu leitor. O próprio aplicativo da Amazon, né, para desktop, né? Não precisa ter necessariamente o Kindle. É verdade, tem o Kindle para PC também, né? Isso. A maioria desses em inglês que a gente indica aqui no CGCast, a grande maioria deles tem versão e-book, que dá para ver via aplicativo, dá para ler via aplicativo, sim. Maravilha. É isso, Mac? É isso, por hoje é isso. Que maravilha. A gente chegou ao fim de mais um CGCast. Eu quero agradecer de coração a presença do meu amigo Edemilson, nosso Patton, por ter vindo. Patton, por favor, as suas considerações finais. Olha, foi um prazer enorme estar aqui na presença dos distintos colegas. O Smith com sua verve ácida quando precisa e com sua precisão nas informações quando se faz necessária. O Mac com suas indicações bibliográficas. Uma pena grande é que os tradutores são péssimos no Brasil, mas enfim, a gente vai levando. Fato demais. E não é só na área de militar, não, em qualquer área. Tá certo? E agradecer ao Daniel, que foi o mestre de cerimônias desse CGCast. Muito obrigado a todos pelo convite, me senti muito honrado. Patton, o prazer é todo nosso. Smith, suas considerações finais. Excelente cast, gostei muito. Ficou realmente muita coisa para falar, mas nós temos 1 hora. Se o ouvinte tivesse paciência, a gente ficaria mais 14, mas ele não tem, uma pena. E nem as nossas esposas têm, né? Nem as nossas esposas têm, é verdade. Foi um prazer, Patton, tê-lo aqui conosco. É um tema muito apropriado para o seu nick. E a sua participação foi brilhante. Mac, se você espirrar saúde, porque você é o comandante disso tudo aqui. E Bu, obrigado, Bu, porque hoje você me poupou das suas piadinhas. Infames piadinhas. Mas eu tenho certeza que elas voltam no próximo CGCast. Eu estou aqui esperando. Não tenha dúvida. Como diria o nosso querido Otto, você é meu e o boi não lambe. Eu nunca soube direito o que isso quer dizer, mas eu acho que é um elogio. Eu também não sei o que quer dizer, mas tudo bem. É um elogio, mas não dos melhores. Isso eu posso garantir. Meu amigo Mackensen, as suas considerações finais. Senhores, eu sou redundante nisso, mas é realmente um prazer muito grande fazer parte disso. O Smith relembrou agora da minha posição de estar como comandante. Isso eu acho que eu fui até injusto no último CGCast e serei injusto sempre, porque nunca vai ser suficiente a quantidade de elogios pessoais que eu tenho em dívida com os membros desse clube. Então, muito obrigado a todos que fazem parte do Clube de Generais, muito obrigado a todos que ouvem os nossos CGCasts. Obrigado mesmo. Eu fico lisonjeado só por poder fazer parte disso aqui. Maravilha, Mac. Então tá bom, gente. Você ouvinte, muito obrigado. A gente continua buscando assuntos interessantes, coisas novas para trazer para vocês, debates que fazem a diferença, não só para vocês, também para a gente. A gente, quando o Smith monta a pauta, a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre aquele assunto. Você acaba pesquisando, buscando. É realmente fantástico, é genial essa ideia que o nosso Von Bock teve e nos apresentou. Tá bom? Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado a todos. Até a próxima atração. Tchau. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow.